O que eu quero falar com você hoje é algo que tem estado em meu coração para mim mesma, pessoalmente, por alguns meses. Eu comecei a orar sobre isso regularmente. Isso é sobre o dom da consciência. Agora, isso não é um dom listado na Bíblia oficialmente, mas eu acredito que nós passamos tanto tempo não tendo conhecimento das coisas que devemos estar cientes e provavelmente estamos muito conscientes de coisas que não precisamos prestar muita atenção. E eu acredito que há um impulso demoníaco real, vindo do reino das trevas, para impedir as pessoas de serem focadas. Mesmo que você esteja sentado aqui hoje, se a sua mente sai desta reunião para ir a uma loja, para pensar sobre o que vai comer, das coisas que precisa fazer mais tarde, na realidade você não está aqui. E por isso é um desafio o mundo em que vivemos hoje, porque há tanta coisa vindo para nós. Quero dizer, são telefones tocando e notificações de e-mails e mensagens de texto e às vezes você está na estrada dirigindo e há tantas mensagens do lado de fora, tanto material vindo para nós, nos invadindo, que está ficando cada vez mais difícil manter nossa mente em qualquer coisa, por qualquer período de tempo que seja. E eu sei que até mesmo na minha rotina do treino que eu faço com meu treinador diariamente, ele me diz o tempo todo: foque no músculo trabalhado. Ele diz: ponha sua mente no seu músculo. E eu tenho dificuldade em fazê-lo. Vou levantar pesos com a cabeça na Índia, eu vou estar, levantando pesos, como na semana passada, aqui em Winston-Salem ou em qualquer outro lugar que seja. E então, eu pedi a ele para me falar alguma coisa sobre por que isso é tão importante. Ele disse: porque quando você coloca sua mente nisso, o músculo realmente se comporta melhor e você terá um resultado melhor. E então, eu acho que nós precisamos realmente começar a orar e pedir a Deus para nos dar o que eu vou chamar de o dom da consciência. Há muitas coisas acontecendo ao nosso redor o tempo todo, das quais nós não precisamos estar cientes, e estamos perdendo coisas. Estamos perdendo coisas que Deus está fazendo, estamos perdendo coisas que Deus quer que nós façamos, nós estamos perdendo um monte de gente bonita lá fora porque simplesmente nós não nos concentramos no que deveríamos estar focado. Alguém está de acordo comigo hoje que precisamos ter o maior dom de consciência? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre isso em várias áreas diferentes, mas primeiro eu gostaria de falar sobre ser mais consciente. Isso é algo que é realmente importante para mim, ser mais consciente do que Deus está fazendo em nossas vidas. E eu creio que Deus está fazendo coisas o tempo todo que acabamos de perder e nem sequer sabemos. Às vezes pensamos que demos sorte, às vezes pensamos que é apenas coincidência, às vezes não pensamos nada. Mas eu acredito que uma das coisas que nos leva a um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Deus, é a gente prestar mais atenção ao que Ele está fazendo em nossas vidas e dar muito mais valor do que damos ao que Ele está fazendo. Então vamos começar em 1 João capítulo 4, começando no versículo 16. Então eu vou compartilhar coisas que me aconteceram há muitos anos atrás, como resultado desta escritura. Agora, essas escrituras são sobre aprender a estar consciente do amor de Deus. Nada te fará muito bem se você estiver inconsciente deste amor. E é por isso que a Bíblia nos ensina sobre meditar sobre as coisas. Isso significa você focar sua mente mais e mais nas coisas. É tão impressionante se você acordar de manhã e deitado na cama por apenas alguns minutos, você estar consciente de que Deus está vendo você, que você não está sozinho, que Ele está ali ao seu lado, que Ele ama você e que Ele não poderia te amar mais do que Ele está amando neste momento enquanto você está aqui. Mas se você não tiver isso mais e mais em sua mente, então para todos os efeitos é como se Ele não fosse uma realidade para você. E esses são alguns dos hábitos que precisamos desenvolver como crentes em Jesus Cristo, se quisermos realmente a palavra de Deus para nos beneficiar como deveria ser. Medite na palavra. Pense sobre as promessas de Deus e pense como você é abençoado e o que Deus tem feito para salvar você e a misericórdia que Ele mostra a você todos os dias. E quanto mais você refletir a respeito, eu não estou dizendo para você ficar aí o dia todo tentando ser um guru espiritual e apenas sentado por aí, meditando a palavra e nós precisamos
nós precisamos ser mais conscientes do que nós temos em Cristo Jesus. Bem, você sabe, como uma jovem mulher começando o ministério há 30 e tantos anos atrás, isso foi depois que eu tinha ensinado estudos bíblicos em casa por 5 anos, eu estava trabalhando numa igreja em St. Louis, e então, isso foi provavelmente há cerca de 30 ou 32 anos atrás. Era muito importante para mim, embora eu não soubesse, que eu realmente tivesse uma boa fundação em minha vida sobre o quanto Deus amava a mim. E então, nós podemos dizer a todos, Deus ama você, mas será que realmente sabemos o quanto Deus nos ama de verdade? A Bíblia diz que se você conhece o amor perfeito de Deus, Ele lança fora todo o medo. Você não teme, porque quando você sabe que Deus realmente ama você, você sabe que não importa o que acontecer, em qualquer lugar, no meio de tudo, Deus vai tirar algo de bom dali, e que apesar de nada disso fazer qualquer sentido, Ele tem um plano e que de alguma maneira isso vai, em última análise, trabalhar para o seu bem. E assim mesmo no meio da mágoa, você pode ser consolado mesmo em sua dor, sabendo que Deus vai tomar toda essa sua dor e fazer algo maravilhoso e tão lindo através dela. E assim, a primeira mensagem que eu ensinei publicamente quando comecei a dar aulas na igreja onde eu comecei o estudo da Bíblia com as mulheres, que finalmente cresceu e desenvolveu-se no que vemos aqui hoje, quando pedi a Deus o que Ele queria que eu ensinasse, Ele disse, diga-lhes que eu as amo. Eu pensei bem, sabe Deus, eu quero uma mensagem de poder. Eu disse, eu quero uma mensagem de poder. E eu disse, todo mundo sabe que você os ama. Todo mundo sabe disso? E a resposta que veio ao meu coração foi, elas não sabem, se soubessem não agiriam como elas agem. Eu quero que você acompanhe comigo e pense sobre o que estou dizendo. Então, eventualmente, durante um certo período de tempo, Deus levou-me a 1 João 4,16. E eu vou ler esse 17 e 18. E sabe, realmente, todos nós falamos sobre momentos chaves da nossa vida com Deus. E coisas específicas que aconteceram para nós que têm sido reais, coisas transformadoras, sabe? E esta foi realmente uma delas para mim. Em 1 João capítulo 4,16, realmente me ensinou uma lição que tem sido muito valiosa na minha vida. Assim conhecemos, nós entendemos, nós reconhecemos, estamos conscientes de... Não inconscientes, nós estamos conscientes pela observação. Estou indo devagar porque eu quero que você entenda estas palavras. Pela observação e pela experiência... E confiamos, aderimos, colocamos a fé e contamos com o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor habita e continua em Deus, e Deus habita, permanece e continua nele. Então vamos ler 17 e 18 no minuto, mas eu quero elaborar algo a respeito por alguns momentos, porque o que Deus mostrou-me aqui é que Ele estava me amando durante todo o tempo em que eu não estava consciente disso, e que Ele estava fazendo todos os tipos de coisas para mim o tempo todo, em que estava mostrando o seu amor por mim. Muitas delas estão em pequenos caminhos, mas quantos de vocês sabem que às vezes são as pequenas coisas que as pessoas fazem por você que podem finalmente acabar significando muito? É emocionante ser um cristão. Você nunca sabe o que Deus está fazendo ou fará a seguir. Em qualquer dia você nunca sabe o que Deus vai fazer, você nunca sabe onde Ele vai aparecer. E é por isso que precisamos estar esperando, estar à procura, é preciso estar focado, precisamos estar cientes e precisamos parar de pensar que todas essas coisas que acontecem... Deixa eu lhe dizer, se 500 pessoas se candidataram ao emprego e você o conseguiu, isso não é um acidente. E não é porque você é tão brilhante assim também. É porque Deus deu a você graça. Amém? Vou lhe dizer o que Deus colocou no meu coração esta manhã. Deus está querendo cuidar mais de você do que você está deixando. Ele quer que você se deposite totalmente nele. Assim como você se dirige a um banco e coloca o seu salário naquela instituição. Olha que tipo de confiança você está tendo. E você só tem um pequeno comprovante de depósito dizendo que o dinheiro está lá e está seguro.
Então você simplesmente segue com sua vida e quando você precisa de algo, você faz o cheque, você usa o seu cartão de débito. Olha aqui, a Bíblia diz que devemos depositar-nos totalmente em Deus. Então, se você depositar-se nele todos os dias e disser, isso não é sobre o que eu posso fazer, é sobre o que você tem feito por mim, eu te amo, eu quero vê-lo se mostrando na minha vida. Amém? Apenas seja como uma criança, a menos que venha como uma criança. Torne-se como uma criança. Eu estou desafiando você aqui hoje a dar um grande valor nas pequenas coisas que Deus faz por você e ficar também mais animado a respeito delas. Eu posso lhe garantir que viver assim é provavelmente uma das partes mais emocionantes do meu relacionamento pessoal com Deus. Isso continua me aquecendo e me agitando apenas para ver as coisas que Deus faz por nós. E a minha mãe morreu na semana passada. Eu estou bem, ela tinha 90 anos de idade, ela teve uma vida muito difícil e ela nasceu de novo e ela está muito melhor do que jamais esteve quando estava aqui conosco. E assim, alguém pode pensar, o que você está fazendo? Pregando a poucos dias da morte da sua mãe? Bem, eu acho que é a coisa mais feliz de se fazer, não é mesmo? Amém? Então, mas eu notei, todos digam, notei. Vou compartilhar as escrituras num minuto. Jesus notava todas as coisas. Não importa para onde ele estivesse indo, ele notou as pessoas ao redor, as sofridas, as necessitadas. Jesus não só as notou, mas ele parou. Há um livro muito conhecido que eu li há muito tempo atrás chamado Em Seus Passos. Estudamos os passos de Jesus, mas deveríamos estudar as paradas de Jesus. Eu acho que precisamos ver como apenas uma simples necessidade que nós temos vai parar Jesus em seu caminho. Um relacionamento íntimo e pessoal com Deus é disso que eu estou falando com você. Eu não estou falando hoje sobre uma religião morta e rotineira em que você vai todos os dias a um lugar, levanta, senta, cai no sono, estando entediado, mal podendo esperar que se acabe a reunião e depois vai para casa e volta na semana seguinte. Eu estou falando sobre a vida com Deus, permanecendo nele, deixando a sua palavra permanecer em você. Quero dizer, ficar pleno, completo, tudo sobre Deus. Nele vivemos, nele nos movemos e temos o nosso ser e sem ele não podemos fazer absolutamente nada. Eu gostaria de abrir vocês e colocar tudo isso em seus corações. Precisamos estar animados em servir a Deus. Amém? E assim, eu notei apenas algumas coisas que Deus fez por mim. Primeiro de tudo, eu estava em casa. Nos 2 dias em que ela esteve no hospital, antes de ir para o céu, eu não fico muito em casa. E eu me sentia como se Deus tivesse arranjado isso. Eu acho que foi muito bom Deus providenciar que ela morresse num dia em que eu pudesse estar lá. Isso pode parecer idiota para você, mas é porque eu poderia ter estado do outro lado do mundo. Eu acho que era mais importante para ela que eu estivesse lá do que ninguém. Antes de tudo, eu estava lá. A coisa que eu vi que Deus fez e que foi tão doce, sempre me lembro disso. Uma semana antes dela morrer, ela teve a melhor semana que eu já tinha visto ter em anos de vida. Eu tinha dado a ela o meu devocional confiando em Deus no dia a dia e ela tinha tido muitos problemas graves com os olhos, arrumamos para ela novos óculos e elas tinham feito um pequeno procedimento a laser e assim. Foi realmente interessante porque nós passamos por tudo isso e ela só usou os óculos por 10 dias. Muito trabalho, esforço e muito dinheiro, mas Deus quis que ela tivesse aquela coisa que ela queria tanto, que era ser capaz de ver e ler. E ela parecia uma criança. Ela me ligava, não todos os dias, mas ela me ligou 3 ou 4 vezes na semana. Bem, querida, eu só quero que você saiba que estou sentada na minha cadeira e eu estou lendo o meu devocional, confiando em Deus no dia a dia. Isto é, ela disse, isto é o que você me disse para fazer hoje e eu só quero que você saiba que tudo o que você me pedir para fazer, eu vou fazer. E
ela estava tão feliz por ser capaz de ver. E depois disso, a última vez que eu visitei a minha mãe, possivelmente esta foi a melhor visita que nós tivemos em 10 anos de sua vida. Porque minha mãe tinha alguns problemas mentais e visitá-la nem sempre era tão agradável como a gente gostaria que fosse. Mas tivemos um grande momento, quer dizer, eu sempre ia, porque eu sabia que era o que Deus queria que eu fizesse, mas muitas vezes não era tão agradável, dependia do nível de ansiedade em que ela estivesse naquele dia e do quanto a demência estava à tona. E ela estava tão bem, foi simplesmente perfeito aquele dia. Eu creio que Deus fez isto por mim. Agora eu poderia apenas olhar e dizer, bem, foi uma coincidência. Puxa, que sorte! Eu quero lhe dizer uma coisa, jogue fora essa palavra sorte. Sorte. Esta palavra me irrita, eu não gosto de ouvir os cristãos usando a palavra sorte. Agora, eu não estou dizendo que isso é pecado, gente. Mas deixa eu lhe dizer, se você tem um relacionamento com Deus, não tem nada de sorte em qualquer coisa boa que acontece com você. Isto é de propósito, é uma bênção de Deus. Amém? Assim, de volta a 32 anos atrás, eu comecei a aprender a viver assim. Isto fez muito por minha caminhada pessoal com Deus. Eu pessoalmente acho que isto realmente aumenta a unção sobre a minha vida e me ajuda a ser capaz de compartilhar Jesus com você de uma forma que é muito real e pessoal também, em vez de apenas algo como um Deus lá em cima no céu, do qual nós temos que ter medo o tempo inteiro. Verso 17. Desta forma, união e comunhão com Ele, e o amor está completo, aperfeiçoado entre nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Se você precisar de mais confiança, absorva-se mais com o amor de Deus. Com segurança e ousadia para enfrentá-lo, porque neste mundo nós somos como Ele é. No amor não há medo. O temor não existe, mas o perfeito, completamente perfeito amor, que é o tipo de amor que Deus tem por você. Eu não estou falando com outra pessoa hoje, eu estou falando com você. E para você que está assistindo a TV, eu sei que você está aí. E Deus ama você. E Ele está fazendo coisas para você em todo o tempo. E esta é a hora de você começar a ver como Deus é bom, o quanto Ele nos ama e ficar bastante animado com isso. O medo traz consigo a ideia de tormento e punição. Por isso, quem tem medo não atingiu a maturidade plena de amor, ainda não cresceu em completa perfeição do amor. Por isso, essa é a primeira coisa que eu acho que precisamos ser mais conscientes, realmente do quanto Deus ama a todos nós. Eu gostaria de desafiá-lo a manter o que você pode chamar de um livro do favor de Deus, ou um livro de recordações. Homens podem fazê-lo, as mulheres também podem. Talvez você não queira sentar e escrever o tempo inteiro, mas apenas um pequeno livro para anotar algumas dessas pequenas coisas que você pega Deus fazendo por você. E eu digo a você, passados cerca de 3, 4 ou 5 anos, o cinto aperta e você tem um dia de cama, você fica deprimido, você pode pegar uma xícara de café, chá ou água, o que você quiser, e pega este livro e você pode se lembrar. Vamos lá, gente, há poder na lembrança. Você pode se lembrar de algumas das coisas maravilhosas que Deus tem feito por você, e logo você vai começar a se sentir mais perto de Deus. Nós somos amados. Deus nos ama. E quem não nos ama não importa. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu vou temer? Agora, eu acho que devemos ser mais conscientes do que Deus está fazendo para nós do que o que Ele não está fazendo por nós. Eu acho que somos muito bons em estar cientes disso. Deus está envolvido em cada pequeno detalhe de nossas vidas. Desenvolva o dom da consciência. Eu estou orando o tempo todo. Deus me conceda o dom da consciência.
Comece a orar assim na sua vida também. Deus, conceda-me o dom da consciência. Eu quero ser mais e mais consciente das coisas que eu deveria estar ciente. Mateus 7 diz: porque você está ciente da trave no olho do teu irmão e desconhece a que está no seu próprio olho. Bem, nós poderíamos ficar aqui pelo resto do dia, você não acha? Eu não sei sobre você, mas eu sou treinada, altamente qualificada em encontrar falhas. E você diz, que tipo de pessoa é você? Uma pessoa honesta? Eu percebo coisas que eu não deveria estar percebendo. Isto é parte da minha personalidade. Eu apenas vejo as coisas, eu observo as coisas e sabe, eu agradeço a Deus por causa da sua palavra. Eu aprendi a lidar com as coisas de forma diferente e talvez por isso eu notasse o que havia de errado sem fazer qualquer esforço. Mas agora eu aprendi que eu posso fazer um pouco de esforço e eu posso notar o que é certo. Então esse remédio da palavra de Deus é o antídoto que eu precisava para aquele veneno que estava enchendo a minha alma por ser censuradora. Deus tem um antídoto para tudo que tenta envenenar a nossa alma. Se uma cobra te picar, você vai correr para o hospital e obter um antídoto. Se você for inteligente, quiser se manter vivo. E nós temos toda uma lista de antídotos aqui, ó. Para tudo que tentar envenenar a sua alma. Você pode encontrá-lo na concordância. Está com raiva? 7 referências na Bíblia, procure-as. Mergulhe nelas. Uau! A ira do homem não promove a justiça que Deus deseja para nós. Um homem que não consegue controlar sua raiva é como uma cidade quebrada e sem muros. Uau! E quanto mais você fizer isso, menos você vai ter que olhar para elas. Seu espírito vai estar cheio delas. E é quase como... Eu me sinto às vezes como se eu fosse um jockeybox espiritual. É como se você apertasse um botão e tirasse todas as coisas de mim. Quando você tem o suficiente da palavra em você, não importa o tipo de situação que você entrar... O diabo pode apertar um botão, mas o Espírito Santo pode apertar outro botão e vai vir para fora o antídoto para o que você precisar. Bem, eu gostaria de conhecer a palavra sim. Pare com isso. Você não precisa de um ossinho da sorte. Precisamos da palavra. Ninguém tem uma grande vida desejando sorte. Sabe, eu acredito que o diabo tenta nos manter focados em coisas sobre as quais não podemos fazer nada a respeito. Por favor, entenda isso. Ele tenta manter-nos focados em coisas que não podemos fazer nada a respeito para que não nos concentremos nas coisas que poderíamos fazer algo a respeito. Veja, eu não posso fazer outra pessoa querer amar a Deus. Eu não posso fazer outra pessoa querer mudar. Agora, eu posso orar para que Deus trabalhe na vida delas. Tem que ser um trabalho interno. Mas eu posso fazer algo a meu respeito. Eu posso receber a convicção de Deus sobre a minha própria vida. Eu posso cooperar com o Espírito Santo para que Ele possa mudar a mim. Mas o inimigo não quer que nós vejamos as nossas próprias falhas. Ele quer que estejamos muito ocupados descobrindo as falhas dos outros. Oh, Deus, conceda-me o dom da consciência. O tipo certo de consciência. Em Mateus 12, 14 e 15, os fariseus estavam formando um conselho contra Jesus. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Mas sabendo disso, tendo o quê? O quê? Mas eles, sabendo disso,
Eu amo isso. Jesus retirou-se dali e muitas pessoas se juntaram e o seguiram e ele curou a todos. Sabe, precisamos ser mais conscientes dos motivos, bem como das atitudes das pessoas ao nosso redor. Nós poderíamos evitar um monte de problemas se não estivéssemos com a cabeça tão nas nuvens. Nem todo mundo que vem para perto de você é uma boa pessoa para se estar com ela. Alguns de vocês, sua vida poderia mudar drasticamente se você apenas mudasse alguns amigos. Amém? Você acha que eu estou certa nisso? Eu posso te dizer uma coisa? Se cada vez que você toma um café com Mary Jane, ela está fofocando sobre todo mundo que você conhece, você tem que perceber que ela está fofocando com ele sobre você também. Bem, nós somos apenas bons amigos, compartilhamos algumas coisas uns com os outros. Que besteira é essa? Seja mais consciente do fruto que está na vida das pessoas. Você os conhecerá pelos frutos. Seja um bom inspetor de frutos. Se não houver bons frutos, faça novos amigos. Se você é um pouco mais consciente do que acontece ao seu redor, e eu aprendi como fazê-lo, isso evitou-me, oh meu Deus, tantos e tantos problemas. Você sabe, meu marido e eu, nós quase nunca temos uma discussão agora. E, Senhor, vivíamos numa zona de guerra desde os primeiros anos do nosso casamento. Principalmente porque eu não sabia calar a boca. De jeito nenhum, como eu me calaria? Eu estava sempre certa, eu tinha a última palavra. Bem, finalmente cheguei ao ponto onde eu realmente queria paz. Mais do que qualquer coisa eu queria paz. E eu posso te dizer, se você quer paz, você tem que mudar algumas coisas. Consciência. Nós vivemos metade do tempo inconscientes. Oh, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo isso, meu Deus, meu Deus. Bem, pare de viver em como o tempo todo. Então, muitas vezes, porque vivemos em nossa própria mente e raciocínio, rapaz, você tem que ser cuidadoso com o raciocínio. Deus quer nos dar discernimento. E discernimento é algo mais profundo, é algo que você tem aqui no interior. A sabedoria é assim. Será? Aposto que eu posso descobrir isso. Você não gosta de descobrir coisas sobre as pessoas que conhece? Mateus capítulo 16, versículo 5. Oh Deus, conceda-me o dom da consciência. Quem está comigo hoje? Indo os discípulos para o outro lado do mar, eles descobriram que haviam se esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora Jesus ia pegar essa situação tão natural e então ensinar-lhes uma lição espiritual profunda. Mas eles não estavam conscientes, não entenderam nada. Pergunto-me quantas vezes Deus está tentando nos ensinar uma lição espiritual profunda e nós ficamos assim, O quê? Então eles discorriam entre si, dizendo, é porque nós não trouxemos o pão? Jesus, porém, o quê? Percebendo a discussão, lhes perguntou, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Homens de pouca fé. Com pouca confiança vocês têm em mim, ainda não compreenderam, nem perceberam, nem entenderam ainda. Vocês não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos pequenos cestos cheios vocês recolheram? Eles tinham acabado de presenciar 2 milagres impressionantes.
Jesus alimentou 5.000 com pouco peixe e um pedaço de pão. Ele alimentou 4.000 da mesma forma. Aquele era o milagre da multiplicação. Agora, eles esqueceram tão rápido que eles atravessaram o lago em um barco e estavam todos chateados porque se esqueceram de levar pão. Vamos lá, por que você estaria chateado hoje se você apenas se lembrasse de algumas coisas que Deus fez por você no passado? Nós somos ingratos. Então ele passou a ensiná-los uma lição mais profunda. Ele estava falando com eles sobre não ouvir a religiosidade dos escribas e fariseus. Eu tenho tantas escrituras ainda, nós passaremos mal de tanto ficar aqui. Quantas vezes nós perdemos o milagre do momento? Pergunto-me quantos momentos especiais Deus colocou em nossas vidas e nós apenas... Nem mesmo sabemos. Jesus estava sempre ciente do momento certo para as coisas. Uau! Podíamos evitar um monte de problemas se simplesmente não corrêssemos para as coisas. Bendito seja Deus, eu vou te dizer o que eu realmente penso. Há coisas que precisamos falar, há momentos em que eu preciso discutir algo com Dave, que eu não tenho certeza de qual reação ele vai ter, ou talvez, sabe, eu sei como ele se sente sobre algo e ele não pensa como eu, e então, sabe, eu preciso tentar falar com ele novamente. Eu não faço mais isso sem orar e esperar o momento certo. E Dave não é difícil de se conviver. Imagine uma pessoa que seja difícil de se conviver. O quanto mais você precisa esperar e pensar, e orar, e encontrar o momento certo. É incrível para mim algumas vezes. Me desculpe, mas as coisas estúpidas que as pessoas dizem. E sabe, não é que o que elas estão dizendo seja errado, é apenas um momento que é ruim. E você pode fazer a coisa certa no momento errado e de repente se torna tudo errado. Tempo. Não pule sobre o seu marido no momento em que ele entra pela porta sobre... Não ter varrido a grama da calçada quando ele acordou ontem à noite, se você sabe que ele enfrentou um trânsito de 2 horas para chegar até em casa. Espere até que ele relaxe, alimente e em seguida fale. Ezequiel 11:19. Darei a eles um coração novo, um novo coração, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra normalmente endurecido, coração para fora da sua carne, e lhes darei um coração de carne, sensível e responsivo ao toque de seu Deus. Agora, como um crente nascido de novo, Deus tomou um coração duro e deu-lhe um coração sensível, mas isso não significa que você ainda não tenha que desenvolver isso e trabalhar com Deus para aprender. Todos temos o fruto do Espírito no interior de nós como uma semente, mas nem sempre operamos nesses frutos porque não os desenvolvemos, nós não trabalhamos neles com Deus para vê-los chegar à plenitude em nossa vida. E eu era uma pessoa de coração muito duro. Você sabe, quando você foi muito ferido, sofreu muita violência, você endurece porque você está cansado de se machucar e acha que é a única maneira de se proteger. Sabe, ter um coração duro e estar no ministério simplesmente não funciona muito bem. Realmente isso não funciona para qualquer coisa, mas eu me tornei muito consciente de que eu realmente precisava ser suavizada por Deus. E nada vai te amolecer mais do que estar na presença de Deus, reconhecendo seu amor e apenas vendo todas as coisas que Deus faz por você. Quero dizer, isso pode transformá-lo numa pilha de geleia. Apenas saber o quanto Deus cuida de você. E assim, se você tem um tipo de atitude, bendito seja Deus, eu não preciso de você. Não me diga o que fazer. Eu sou minha própria pessoa, ninguém nunca vai me machucar de novo. Você sabe, isso não é bonito. Isso não é atraente. Não é uma maneira que Deus quer que sejamos.
Será que tem algumas pessoas aqui que sempre são assim? Eu ouço perguntar quantas são assim. Não, eu não vou perguntar, não. Mas veja, esta é uma boa notícia. Veja, eu sei que você estava brincando quando disse nós não vamos lá, mas aqui está. Se você não for lá comigo hoje, você terá que ir no outro momento. Nós colocamos as coisas difíceis de lado. Sabe, Deus está tentando falar conosco algumas coisas hoje sobre ser mais consciente do que Ele quer que você faça, o tempo para as coisas e parar de apenas viver da sua própria cabeça e tomar suas próprias decisões. Feche a sua boca um pouco mais e tente ouvir o que Deus quer. Você se lembra de quando a mulher foi flagrada em adultério e todas as pessoas religiosas colocaram Jesus à prova? Bem, você sabe o que diz a lei, agora o que você vai fazer? Como você pode ser misericordioso, como diz que é, e manter totalmente a lei, como você diz? Eu amo o que Jesus fez. Ele não apenas deu-lhes uma resposta imediatamente. A Bíblia diz que ele se curvou e escreveu no chão com o dedo. O que será que ele estava fazendo? Rabiscando? Acho que não. Esta é a minha opinião. Mas eu acredito que ele estava ouvindo o caminho exatamente certo para ele lidar com a situação. Ele não apenas respondeu por conta própria, e olha que ele tinha a resposta certa. Ok, eu vou te dizer o quê? Deixe que aquele dentre vós sem pecado atire a primeira pedra. Agora veja, a única coisa que nos dá o direito de julgar alguém ou o que quer que seja é se formos perfeitos, sem pecado e nunca cometer erros. Então todos teríamos que ir embora também. Sabe, eu não tenho tempo para fazer isso, mas tenho tantas escrituras aqui onde Jesus percebeu. Ele parou. Ele estava consciente. De novo e de novo e de novo. Jesus estava andando e ele notou um homem cego de nascença. Jesus estava andando e ele notou um homem aleijado. Jesus estava indo para algum lugar e uma mulher aproximou-se dele e tocou-lhe. Ela tinha um fluxo de sangue. Havia 18 anos. E ele parou e tirou tempo para ela. Ele estava indo para algum lugar e o centurião veio até ele dizendo: você curaria o meu servo? Ele disse: vou curá-lo. Ele disse: você não precisa ir até lá. Fale a palavra e meu servo será curado. Estamos todos indo para algum lugar. Jesus estava sempre indo para algum lugar. Eu estou sempre indo para algum lugar. Você está sempre indo para algum lugar. Mas acho que estamos passando por cima de muitas pessoas magoadas. E nós estamos realmente perdendo todo o ministério que Deus tem para nós. Posso dizer-lhe algo? Você pode pensar que sou um pouco ridículo, mas acontece que eu acredito nisso. Sim, este é o meu ministério. Mas eu tenho um ministério que é ainda mais importante. E sabe qual é? É o meu ministério na minha vida privada cotidiana. É mais importante como eu trato as pessoas na minha vida diária, regular, normal, de segunda a sexta-feira, do que o que eu mostro quando estou aqui em cima pregando. E estou perfeitamente ciente de que se eu não parar para as pessoas feridas, eu não for sensível às necessidades que as pessoas têm, eu não vou ter unção quando eu chegar aqui. Se você quiser aumentar o poder sobre a sua vida, comece a amar mais as pessoas. Seja mais consciente, tire tempo para parar para as pessoas, mesmo quando você está ocupado com pressa indo para algum lugar. Você tem um ministério, você não precisa mais perguntar a Deus o que deve fazer com a sua vida. Hoje eu estou chamando você para o ministério de tempo integral. Eu estou fazendo a chamada. Atos 10:38. Veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem. Era o seu ministério. Levantou-se todos os dias e ele andou. Eu decidi que eu posso andar, sou capaz de fazer isso.
A Bíblia diz: seja mais preocupado com o interesse dos outros do que você é com seus próprios interesses. E por quê? Se você depositar-se em Deus todos os dias, e você se levantar, e você andar... Vocês estão acompanhando a mim? Você faz o seu depósito todas as manhãs. Imagine se você está se dirigindo através da estrada no céu. Aqui estou, Senhor. Punk. Eu me deposito em você. Agora me conceda o dom da consciência hoje, quando eu ando aqui pela sociedade para a escola, para o trabalho, no bairro, no supermercado, o que quer que eu faça? Deixe-me te contar algo. Deus quer usar você. Há pessoas ao redor de você, em todo lugar, que estão pensando em suicídio. Elas odeiam a si mesmas. Ninguém nunca disse nada de bom para elas. Elas são surradas e machucadas. Elas estão sangrando internamente. E você tem o poder e a capacidade de fazer algo sobre isso. Bem, Joyce, eu tenho problemas. Provavelmente irá mantê-los. Quer saber como se livrar dos seus problemas? Drive-thru, deposite-se em Deus. Deus, eu sou o seu problema. Se você não pode me mudar, com certeza eu não posso. Eu não vou resolver os meus problemas. Eu não posso fazer as pessoas me tratarem bem. Mas você pode. Todas as coisas são possíveis com você. Eu estou dando a mim toda a minha bagunça para você. Vamos, você ouviu-me? Estou dando o meu ego e toda a minha bagunça para você. Agora que estou Deus, o que eu posso fazer por você? Pare de dar sua lista de 20 coisas todos os dias que ele tem que fazer para mantê-lo salvo. Estamos quase chegando ao final. Você sabe a história do bom samaritano? Bem, Senhor, quem é o meu próximo? Em Lucas 10, ele disse: bem, vamos apenas supor que havia um homem que estava andando e ele apanhou. Alguém pulou sobre ele, bateu nele, roubou seus bens e deixou ao lado da estrada, morrendo e sangrando. E um sacerdote veio. Passou por cima do outro lado da rua. Ele não tinha tempo, ele estava indo para algum lugar. Ele era um homem religioso em seu caminho para a igreja, eu acho. E depois veio um levita, eles estavam no auge da fama também, sabia? E ele também fez a mesma coisa, ele não parou. Mas então o samaritano, que supostamente não era mesmo uma pessoa muito piedosa, ele veio e ele estava em seu caminho indo para algum lugar. Estamos todos no nosso caminho para algum lugar. E sabe, a coisa mais importante é o fruto que está saindo de nossas vidas. O sacerdote era piedoso? Não agiu como se fosse? O levita era piedoso e não agiu como tal? Mas o samaritano, a quem se teria presumido que não era realmente nada, ele parou. Ele não só parou, ele deu seu dinheiro.
Agora ficamos realmente indispostos a ajudar se custar dinheiro. E em seguida, eu acho muito interessante que ele nem sequer colocou um limite sobre o que ele iria gastar. Ele disse: tudo que você tiver que gastar cuidando dele, quando eu voltar, vou te pagar. Bem, eu dou o meu dízimo. Bem, eu ofertei no escritório, eu dei na semana passada. Eu estou falando de um estilo de vida, não de uma lei a seguirmos. Olha, eu tenho uma declaração a fazer. Isto é fresco, nunca disse isso antes. Está borbulhando agora aqui. Se você quer uma nova vida, você tem que ter um novo estilo de vida. E você sabia que há pessoas ao seu redor que estão sofrendo e sangrando? E você sabe, eu andei olhando para algumas estatísticas em 2010, o que foi há quase 6 anos. Essa foi a mais nova estatística que eu pude encontrar. 1 milhão de pessoas cometeram suicídio e outras 1 milhão tentaram o suicídio. Há todos os tipos de pessoas ao seu redor, todos os dias, que se sentem invisíveis. Elas sentem que ninguém se preocupa com elas, estão sozinhas. Elas estão com medo. Elas estão com o coração partido, machucado, feridas, e nós levamos a esperança do mundo em nós. Que tal sermos mais conscientes? Diga a alguém: ó, como você está hoje? Ok? Eles não estão ok, se disseram isso, não estão bem. Você está bem? Quero dizer que Deus ama você, Ele tem um bom plano para a sua vida. Bem, eu posso me sentir esquisito dizendo isso? Deposite-se em Deus, não se preocupe com como você se sente, simplesmente deixe Deus usar você. Amém? Não tente ser desagradável e tentar enfiar o evangelho na garganta de todo mundo. Nós podemos passar um pouco de esperança. Agora eu só quero dizer uma palavra especial para o nosso público na TV, embora possa se aplicar a pessoas aqui também. Nós frequentemente temos pessoas, quero dizer, não o tempo todo, mas isso aconteceu. Um bom número de vezes que nos dizem: eu estava zapeando os canais com suicídio em mente e eu acidentalmente liguei no seu programa e Deus falou através de você e eu tomei outra decisão. Agora eu sirvo a Deus. Lembro-me de uma mulher que estava lá na sala sentada, lá no sofá, e ela tinha uma arma em sua mão. Ela ia atirar em si mesma, de modo que ela estava tentando posicioná-la assim, e o controle remoto estava no chão. Então ela fez assim e ligou no meu programa. E ela disse: as palavras que você disse no momento em que eu liguei foram: Deus te ama e Ele tem um bom plano para a sua vida. Essa moça não só se matou, ela acabou se tornando uma líder de louvor. Não me diga que Deus não se importa com você. Ele sabe onde você está, Ele sabe o que você está passando, e Deus o ama, e Ele realmente tem um bom plano para a sua vida. E se você está pensando em tirar a sua própria vida, não faça, porque você é precioso e nós precisamos de você. Amém?